Fala, meu caro professor Sérgio Araújo com vocês aqui mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Posology Education. Como vocês viram na abertura, o nosso objetivo principal é inspirar professores. Muito mais especificamente na aula de hoje, onde nós vamos iniciar uma série de aulas falando sobre como produzir aulas imersivas. Aí você pode perguntar, professor Sérgio, como é que eu produzo ou para que eu produzo aulas imersivas? Qual é o objetivo da aula imersiva? E eu vou te responder dizendo que a aula imersiva traz muitas vezes aquele aluno mais distraído, aquele aluno menos participativo, aquele aluno que não consegue acompanhar tão bem o conteúdo, a participar mais da aula, a prestar mais atenção e a ter mais curiosidade na sua explicação. Então, esse é o principal objetivo das aulas imersivas. E na aula de hoje, nós iremos falar sobre uma técnica para tornar as aulas mais imersivas, mais fáceis de serem compreendidas pelos alunos, que é utilizando o menu suspenso. E vamos dar uma olhada nessa tela. O que nós estamos vendo aqui são dois PowerPoints lado a lado. E nós vamos entender quais são as grandes diferenças entre eles dois. O conteúdo é exatamente o mesmo. Então, nessa aula, não quero que vocês se atenham ao conteúdo, até porque existem diversos tipos de professores que vão assistir essa aula de diversas áreas diferentes. Então, não é o conteúdo que vai fazer diferença aqui, mas é o formato da aula o que eu quero que vocês prestem atenção. Do meu lado direito, nós temos, digamos assim, um PowerPoint tradicional. Vamos navegar nesse PowerPoint tradicional para entender como é que ele vai trazer o conteúdo da aula. Então, a aula é uma aula sobre úlcera péptica e refluxo gastroesofágico. Os dois PowerPoints são sobre esse mesmo conteúdo. Quando eu passo para o slide seguinte, eu vou apresentar a anatomia do estômago, mostrando que o estômago tem partes anatômicas como o fundo, como o corpo, como o antro, que fisiologicamente são diferentes. Alguns produzem muco, outros produzem pepsinogênio, onde produz HCl. Isso vai ser importante para o aluno de farmácia, o aluno de medicina, de enfermagem, o aluno da área da saúde de uma forma geral. Eu passo para o slide seguinte, vou apresentando as células que estão naquela estrutura anatômica e que vai ser responsável pela funcionalidade que eu acabei de explicar. E passo para o slide seguinte, vai ter a secreção de HCl, passo para o slide seguinte, o papel da acetilcolina, e ela vai sendo uma aula tradicional e linear, apresentando todo o conteúdo para os alunos. Agora vamos observar qual é a dinâmica da aula do lado esquerdo. Em primeiro lugar, a aula tem o nome O Vulcão Gástrico Entrou em Chamas. E essa já é uma dica para vocês que estão assistindo esse vídeo. O aluno, muitas vezes, quando ele encontra o tratamento da úlcera gástrica, ele já sabe o que vem pela frente, ele não tem curiosidade. Aquele título, muitas vezes, não despertou no aluno interesse em prestar atenção. Mas quando ele assiste uma aula chamada O Vulcão Gástrico Entrou em Chamas, ele já fica muito mais atento. Quando ele vê no background dessa aula um vulcão de fato explodindo, entrando em erupção, ele começa a criar associações de algo que ele conhece, muitas vezes vê em filmes, vê na televisão algum evento que aconteceu ao vivo e que ele vai associar com o que é que isso tem a ver com a gastrite. O que é que isso tem a ver com os sintomas da queimação da gastrite. Então, só pelo fato de eu criar um ambiente imersivo, esse aluno ele já vai criar associações, mesmo que de forma espontânea, que ele jamais criaria
se eu trouxesse um conteúdo absolutamente igual ao do livro. Caro professor, lembre-se, o aluno ele não vai apreciar sua aula se o conteúdo que ele está vendo for exatamente igual ao livro. É igual a um show. Se você vai para um show de um artista, de um cantor, e ele canta exatamente como está na sua playlist, dificilmente você vai gostar. O artista, o cantor, ele tem que fazer um show. Ele tem que fazer com que aquele ambiente presencial que você foi tenha que ser muito mais animado que simplesmente assistir, simplesmente escutar as músicas. A mesma coisa na sala de aula. O professor, ele tem que fazer com que a aula seja muito mais atrativa, que a aula seja muito mais interessante do que o livro, seja muito mais interessante do que simplesmente ele ler um material na internet. Ele precisa se interessar pela forma como aquele conteúdo é passado em sala de aula. Vamos voltar aqui para a comparação. Então, o primeiro é o título, o vulcão Gastro entrou em chamas. Eu tenho um background ali mostrando que o vulcão tem fogo, tem a queimação, que depois eu vou associar isso com os sintomas. Se nós olharmos para a parte de baixo, nós já vamos ver que existem vários nomes ali. A home, que já está aberto ali, objetivos, caso, perguntas, estômago, dispepsia, úlcera péptica e tratamento. Cada uma dessas partes são as partes da aula que o aluno já sabe o que é que ele vai ver pela frente. Se nós clicarmos em objetivos, nós teremos o slide de objetivos, entender a fisiologia da úlcera péptica, discutir o papel de fatores agressores, analisar e assim por diante. E vejam que aqui nós temos um slide onde o background também remete à temática do vulcão. É um vulcão explodindo, é muita fumaça, os objetivos foram colocados dentro de uma estrutura em pílula, né, já que a gente está falando de um tratamento. A cor do background dessa pílula é a mesma cor da fumaça. Existe uma certa transparência para que o aluno veja de fato a fumaça. Então veja, caro aluno, que o objetivo principal é que o aluno ele fique imerso nesse conteúdo. Caro professor, se você fizer isso, eu tenho certeza que o seu aluno ele vai prestar muito mais atenção em seu conteúdo. Então nós temos aqui o slide de objetivos. Se eu clicar em caso, eu vou apresentar 2 casos clínicos, depois eu vou mostrar em detalhes como isso é feito. Se eu clico no primeiro atendimento, eu tenho um zoom daquele slide. Eu vou ler a história clínica, eu vou ler todos os sintomas, eu vou ler todas as informações do caso clínico. Se eu clicar em perguntas, eu vou para o slide de perguntas. E se eu de repente quiser voltar para os objetivos? Fácil, é só clicar nos objetivos. Então vejam que a navegabilidade dentro do conteúdo pode ir e voltar. Não necessariamente precisa ser linear. O professor ele pode ir até determinado momento e precisar de informações ou precisar revisar informações que já foram passadas. E a navegabilidade vai ser muito mais fácil assim. Se eu voltar para Home, eu vejo todo o slide, todo o conteúdo. Quero ir para o conteúdo do estômago. Clico no conteúdo do estômago, aparece o que eu vou abordar nessa aula sobre estômago. Anatomia, histologia, fisiologia. Quero falar da anatomia. Cliquei aqui na anatomia, ele vai para o slide da anatomia. Quero falar da histologia. Cliquei, ele vai para o slide da histologia. Quero falar da fisiologia. Cliquei
e ele vai para fisiologia. Ah, quero voltar para anatomia. Cliquei, ele volta para anatomia. Então vejam que o grande barato desse tipo de apresentação é a navegabilidade. O grande barato dessa apresentação é que nós possamos navegar no conteúdo de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais tranquila, e que o aluno ele possa estar imerso dentro desse conteúdo. Vamos agora entender como esse menu ele pode ser construído, para você construir aqui para suas aulas também, professor. Então vejam que nós estamos no primeiro slide, aquele slide que tem o background, tem o fundo de vulcão para remeter exatamente à temática da aula. Nós temos o título da aula aqui em cima e nós temos o menu principal na parte de baixo. Se nós clicarmos aqui no primeiro item, na home, e arrastarmos, nós vamos ver que isso aqui nada mais, nada menos é do que um retângulo. Deixa eu voltar aqui e a gente vai construir esse menu. Então eu venho aqui em forma, eu escolho o retângulo e eu arrasto até que o tamanho fique adequado para o que eu quero, para a minha necessidade. Escolhi o tamanho, soltei. Ele vem na cor padrão, nessa cor azul, mas nós podemos clicar em cima dele e formatar forma, e a gente vem aqui para que nós possamos formatar com as cores que nós queremos. Se nós olharmos para esse menu que foi criado, ele utilizou preenchimento sólido, a cor foi uma cor mais tendendo para o cinza ou para o marrom, e uma transparência ali de aproximadamente 50%. Vamos tentar reproduzir a mesma coisa? Cliquei aqui no retângulo que eu acabei de criar. Em vez de azul, eu vou escolher algo mais próximo do cinza. E a transparência vai ser em torno de 50%. Vou escolher exatamente como está lá. Vejam que ficou um pouco diferente, porque a cor não é exatamente a marrom. Eu posso escolher, posso fazer por tentativa, né? Posso escolher com essa mesma transparência outras cores. Veja que já ficou bem mais próximo. Talvez se eu tentar essa cor daqui de baixo fique exatamente igual, né? E aí você pode tentar, professor, para que a cor fique naquela apropriada para a sua temática. Todo retângulo, se você está utilizando o Microsoft PowerPoint, todo retângulo você consegue escrever, ou toda figura você consegue escrever dentro dela. Então, vou escrever aqui home, quando eu tenho marcado o meu retângulo, eu escrevendo home, ela simplesmente escreve dentro do retângulo. Então, eu tenho um retângulo aqui com a palavra home. Eu posso simplesmente colocar em todos os nomes, todo o menu principal, todos os itens que vão dividir a minha aula, eu posso escrever dentro de retângulos. Foi exatamente isso que eu fiz. Professor, e quando eu quero fazer o menu secundário? Como é que eu faço o menu secundário? Vamos entender como é que a gente faz o menu secundário. Se eu clicar no segundo slide, veja que o segundo slide eu tenho o menu secundário. Nós temos objetivos, o caso e as perguntas. Se eu clicar, eu também tenho um retângulo que eu posso mexer. E veja, caro professor, que esse retângulo ele está por baixo de todos os elementos. Ó. Quando eu vou colocando aqui objetivo, ele está se escondendo. Então, ele precisa estar abaixo de todos os elementos, com exceção do background. Então, aqui eu vou ter um segundo retângulo. Então, eu vou criar esse retângulo. Vou criar no tamanho apropriado para mim. Volto a dizer, ele fica na cor azul. Eu venho em preenchimento sólido, escolho a cor e coloco o nível de transparência que eu quero. No caso aqui, vou colocar os mesmos 50%. E aqui eu preciso escrever as palavras do menu secundário. No caso, objetivos. Dou um Enter, coloco caso. Dou um Enter, coloco perguntas.
E aqui eu posso colocar não centralizado, mas eu posso simplesmente colocar aqui alinhado à esquerda para ficar mais adequado. Eu posso colocar bullet points como eu fiz para o caso, para o menu secundário que foi criado para essa aula? Posso vir aqui nos bullet points e posso escolher, por exemplo, esse quadradinho aqui. Coloquei um quadradinho para objetivos, coloquei um outro quadradinho para o caso e coloquei um terceiro quadradinho aqui para as perguntas. O meu menu secundário já foi criado, lembrando que ele vai ter que estar atrás de todos os outros elementos. Criei o menu secundário, agora eu vou criar esse elemento para separar o menu primário do menu secundário. Da mesma forma, eu venho aqui, escolho um outro retângulo, claro, vou colocar ele bem fino. Aqui ele está na cor azul, eu posso escolher também, como está aí, um verde. Posso, de repente, retirar o contorno, né, se não for necessário. Venho aqui e sem contorno. E eu tenho aqui um separador do menu primário para o menu secundário. Professor, como é que esses menus são feitos em slides diferentes e eles aparecem como se fossem dinâmicos? Vamos entender melhor como é que eu fiz isso. Então vejam só, se eu tenho um menu primário aqui e aqui um menu secundário, nós podemos visualizar que ele vai passar de um para o outro quando eu clico nele. Cliquei em objetivos, ele foi para os objetivos dessa aula. Como é que isso acontece? Se nós observarmos bem, veja que os objetivos, ele é o slide 30. Se nós observarmos bem, quando eu clico em objetivos, esses objetivos, vou deixar ele selecionado aqui, esses objetivos, eles nada mais, nada menos são do que uma ação. Você vem aqui em inserir, ação, e ele vai aparecer qual é a ação destinada para quando eu clico em objetivos, que é um hiperlink para o slide 30. Então, a partir do momento em que eu crio o menu e eu clico no objetivo, esse objetivo ele é um link para o slide 30. E dessa forma, eu crio o menu para a home, eu crio o menu para o estômago, da mesma forma, você tem anatomia, histologia, fisiologia. Eu crio o menu para dispepsia, crio o menu para úlcera péptica e crio o menu para tratamento. Veja que minha aula ela fica inteiramente navegável. Muito fácil de eu ir para qualquer elemento. Basta eu criar os retângulos e criar a transparência colocando a sobreposição entre elas. Se vocês observarem também, o título da aula ele não sai de nenhum slide. O título da aula nada mais, nada menos é do que um retângulo também. Um retângulo que eu criei numa faixa contínua em cima da aula com o nome Aula 9, o vulcão gástrico entrou em chamas. E ele vai aparecer em todos os slides. Vamos agora navegar por cada um desses slides dessa apresentação para entender como é que eu fiz cada elemento e aquilo que me chamar a atenção, eu vou explicar como ele foi feito. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que quando eu clico, por exemplo, em estômago e depois eu clico em anatomia, para que isso de fato se pareça com o menu, vejam que o nome anatomia mudou de cinza para branco e o bullet points mudou de cinza para verde, que é a cor que eu coloquei para ser o separador do menu principal e o menu secundário. Isso é importante para que eu, como professor, e o aluno que está assistindo possa entender que em qual parte da aula eu estou. Porque se a aula é completamente navegável, eu posso ter dificuldade em me achar onde eu estou nessa aula. Então, eu preciso fazer essa separação. Se eu for para histologia, veja que a anatomia voltou para o padrão normal e histologia ele mudou para branco
nome branco e o bullet points em verde. Então, dessa forma, eu consigo avaliar onde, em que momento, em que parte da aula eu estou. Então, vamos analisar cada um dos slides para que nós possamos entender que elementos podem ser interessantes para a gente tornar essa aula cada vez mais imersiva. Eu quero chamar a atenção para esse slide da fisiologia. Se nós olharmos para esse slide, nós temos aqui uma célula. Essa célula é a célula parietal. Essa célula é a célula que produz o ácido gástrico. Essa célula é a célula que, quando o paciente tem uma úlcera péptica, ela está a todo vapor funcionando. Então, essa célula é aquela célula que eu preciso apresentar ela como uma célula produtora da queimação gástrica. Então, vejam que o primeiro ponto que eu fiz para ela foi fazer um recorte. Essa célula foi retirada, essa imagem foi retirada de um livro e o background era branco. Só que eu precisava tornar essa aula imersiva. Então, o que eu fiz? Removi o fundo dessa célula. E veja que a remoção ela foi muito bem feita, inclusive dando para ver as palavras, as letras, porque eu precisava que o aluno reconhecesse os receptores, os mediadores, as moléculas estimulantes, entendendo assim toda a fisiologia. Então, a célula foi removido o background, né, o fundo dela, e ela está como se estivesse boiando na lava. É uma célula que aguenta a lava, é uma célula que é produtora desse calor do vulcão gástrico. Então, eu precisava que ela tivesse, de fato, no ambiente de forma imersiva. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero mencionar nesse slide, para tornar ele mais imersivo, é que, além da célula ter sido recortada, eu posso pegar a célula e posso mover para qualquer lado, nós precisávamos deixar ela também numa situação em que essa fumaça que está dentro da imagem, a imagem tem uma fumaça, essa fumaça ela também cobrisse a célula. Então, se nós observarmos aqui, a fumaça ela está cobrindo a célula nesse ponto do slide, mas não aqui. Então, eu precisei criar uma fumaça virtual. Vejam que isso aqui é um retângulo também. E nesse retângulo nós temos um gradiente branco, onde nós temos muito mais intensidade do lado esquerdo e muito mais intensidade do lado esquerdo e muito menos intensidade do lado direito. Isso simulou perfeitamente a fumaça. Então, é como se a fumaça estivesse passando não só por trás, mas pela frente da célula também, já que é uma camada que está acima da camada da célula. Então, essa também é uma forma da gente poder tornar essa aula mais imersiva. Se nós olharmos outros elementos, esse slide, por exemplo, é um slide que eu precisava trazer quais são os principais distúrbios de um paciente que tem uma dispepsia e quais os tipos de dispepsia com as suas próprias incidências. Se nós olharmos aqui, nós temos dispepsia orgânica de 30%, úlcera péptica de 17%, ou seja, o aluno talvez ele passasse por esses números e nem prestasse atenção. Mas nós temos uma informação como se ela estivesse saindo do vulcão, como se ela fosse a fumaça do vulcão, na mesma cor, na mesma tonalidade, no mesmo grau de transparência também. Então, essa também é uma forma interessante de melhorar, de aumentar o engajamento do aluno e melhorar a imersão do aluno também. Nesse outro slide aqui, veja que a imagem já é um pouco diferente, já tem várias tonalidades de verde, tem alguns coqueiros. A região onde esse vulcão estava, ela tinha muito verde. Qual foi a ideia? Foi colocar algumas informações em retângulos. Esses retângulos são verdes e alguns com transparência também, para que desse essa ideia de harmonia de cores nesse próprio slide. Aqui nós temos também outras informações, outras técnicas de imersão que são bem interessantes. Se vocês olharem aqui, nesse slide, nós temos no menu principal, eu estou falando de úlcera péptica,
Eu estou falando das causas da úlcera péptica. E nós temos dois gráficos de pizza, onde dá para ver claramente que a principal causa, seja na úlcera duodenal, seja na úlcera gástrica, é o Helicobacter pylori. Mas que na úlcera gástrica, além do Helicobacter pylori, nós temos um segundo elemento que é muito importante para a úlcera gástrica, que é pacientes que utilizam AINE, anti-inflamatórios esteroidais. Então, esses dois pontos eu precisaria falar dentro das causas que eu já falei, que eu já mencionei. Então, para que o aluno não se desconectasse dessa temática, desse ponto da aula, eu criei o que se chama de zoom de slide. Então, quando eu olho para aqui, eu tenho duas imagens, uma para falar do papel do H. pylori na úlcera péptica, um outro para falar do papel do AINE na úlcera péptica. Quando eu clico no primeiro, eu aumento a tela, então eu dou um zoom, ele vai diretamente para aquele slide onde está essa informação, ainda como causas, veja que o menu principal e o menu secundário eles não mudaram. Vou fazer minha explicação, por que o H. pylori ele causa úlcera péptica, para que o aluno possa entender o que é que eu preciso fazer, ou o que é que o H. pylori faz de mecanismo para causar úlcera péptica. Quando eu passo para o próximo slide, na verdade o que é que ele faz? Ele faz um zoom out, ele volta para o slide anterior. Cliquei no próximo slide, falei do papel do AINE, passei para frente, ele volta. E vejam que, se eu passar para frente, ele já vai para um outro momento da aula, que é o tratamento. Por quê? Porque eu já terminei as causas. Os slides que eu percorri através do zoom de slide, eles não mais vão aparecer. Vejam que isso é uma forma também bem interessante de fazer o zoom de slide. E o zoom de slide ele pode ser feito de diversas formas. Eu vou mostrar aqui num outro slide que ele pode ser feito, pode ser colocado não o slide propriamente dito, mas ícones. Ícones que representem o slide. Por exemplo, estou fazendo um momento na aula falando sobre os IBPs, inibidores da bomba de prótons. Eu quero detalhar melhor os IBPs. Então, quero falar dos representantes. Aqui nós temos um ícone dos representantes, e não exatamente o slide. Clico nele, vou falar dos representantes, os principais representantes dos IBPs. Passei para frente, ele volta. Vou falar de indicações. Cliquei em indicações, nós temos todo o conteúdo de indicações. Cliquei, ele volta, e assim eu vou falar do mecanismo de ação, da influência do pH, farmacocinética, interações, tudo sobre os inibidores da bomba de prótons. E aí, caro professor, o que é que você achou dessa aula de hoje, onde eu falei sobre como fazer uma aula imersiva utilizando o menu suspenso? Nós falaremos de diversas outras aulas, utilizando diversas outras técnicas para aumentar a imersão da aula. Tenho certeza, professor, que se você utilizar essa técnica ou as próximas, você certamente vai ter um resultado muito bom com seu aluno. E se você que está assistindo esse vídeo não é inscrito no canal Posology Education, se inscreve agora. Se você gostou do conteúdo, marca esse vídeo como gostei e também compartilha esse vídeo com outras pessoas. Se você gostou desse PowerPoint, não quer ter o trabalho de fazer ele, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo um link para uma plataforma onde todos os slides, todas as apresentações que eu fiz nesse formato de aula imersiva, dessa aula e também de outras aulas que serão produzidas ainda, estarão nesse link para que você possa utilizar da forma que você quiser. Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui e até a próxima aula.